convidada de hoje do Norte Entrevista é a senadora Cátia Abreu. Muito obrigada por ter aceito o meu convite para estar aqui. Eu que agradeço, fico honradíssima de estar aqui com uma mulher tão competente do jornalismo tocantinense, que faz sucesso em qualquer tempo, sempre evoluindo cada vez mais. Parabéns, fico muito orgulhosa de você. Muito, muito obrigada. Bom, eu não poderia começar o programa com outra pergunta. Candidatura esse ano ao Senado, com qual coligação? Como é que vai ser essa candidatura? Ainda estamos aí nesse momento de alinhavar. Como é que a senhora está analisando esse cenário? Nós tivemos, no passado recente, duas grandes lideranças que comandavam o processo político no Estado. Siqueira Campos, que hoje já fez idade e com muita justiça já está descansando, mas muito forte, muito lúcido, mas não está mais no comando do jogo político. E o doutor Brito Miranda, que é falecido há pouco tempo, recentemente. Então, nós estamos num momento de grandes definições no Tocantins daqui adiante. Quem vai assumir esse espaço? Nós teremos 3 grupos fortemente capacitados para dirigir o Estado do Tocantins, nós teremos 2, nós teremos 4 grupos. Então, as pessoas precisam se posicionar, aqueles mais experientes, mas também os mais jovens na política, não quer dizer a idade, mas nós precisamos ocupar esse espaço de forma positiva, de forma responsável, para que nós possamos continuar levando o Tocantins adiante. Nós perdemos no meio do caminho, nos últimos 15 anos, esse segmento político. Nós saímos dessas 2 direções e nenhuma outra direção foi substituída. Então, muito ao acaso, governadores eleitos pela Assembleia Legislativa, desde o 2º mandato de Marcelo Miranda, então nós já tivemos, o 5º governador que vem da Assembleia Legislativa. Então, nós ainda não firmamos esse rumo, quem serão as lideranças que comandarão esse processo político no futuro. A senhora é candidata ao Senado? Sou candidata ao Senado. Essa é a minha opção. Acho que posso colaborar demais ainda no Senado Federal, porque no Legislativo, tanto o vereador como o deputado estadual, federal, senador, quanto mais tempo a gente fica, mais experiência adquire. Não significa que os mesmos precisam ser eleitos sempre, mas, neste caso, eu me sinto bastante experiente. Não sou melhor do que ninguém, mas devo confessar humildemente que tenho mais experiência que os demais, pelo tempo, pela minha dedicação, pela minha busca de resultado e de sucesso para o meu Tocantins, por isso me faz uma das maiores carreadoras de recursos para o Estado e em termos de projetar o Estado também no Congresso Nacional, no Brasil e até fora do Brasil. Então eu ainda penso que essa experiência minha pode dar muito retorno ao Tocantins e é só esse o meu foco, o meu Estado e mais nada. Na chapa com o governador Vanderlei ou outra chapa? Nós ainda temos tempo para essa definição, mas, em princípio, nós temos um compromisso, o governador Vanderlei e eu, no passado, quando ele assumiu o governo, ele me convidou para compor chapa. E ainda gentilmente me ofereceu se eu gostaria de ser a candidata ao Senado ou candidata a vice. Talvez a candidatura a vice pudesse ser mais folgada, mais leve, mais tranquila, mas a Cátia Abreu, que todo mundo conhece, não gosta de muito sossego e nem muita tranquilidade. Entrevistando Carlos Amasta, eu perguntei a ele se existe a possibilidade de ser o aliado dos Abreu, e ele disse que sim. Então, preciso também perguntar para a senhora, existe a possibilidade de se aliar ao Amasta? Com certeza absoluta, ninguém pode negar, gostando ou não do Amasta, que ele fez uma boa gestão na capital, transformou muita coisa na nossa cidade, foi um bom gestor e quero também registrar, a prefeita Cíntia também tem feito um grande trabalho, não só dando continuidade, mas inovando em muitas áreas, que é uma gestão feminina totalmente diferente de uma gestão masculina. Senadora, o último mandato cumprido integralmente por um governador no estado terminou em 2006. Eu vou puxar um pouquinho, porque a senhora acabou falando um pouquinho a respeito disso nas respostas anteriores. São 15 anos, né? Na sua opinião, por que a gente está vivendo essa instabilidade política aqui no Tocantins? Porque não deixa de ser uma instabilidade política. A gente tem governadores que não terminam os seus mandatos. Não é o Tocantins que provoca a instabilidade. São esses eleitos que agem incorretamente, têm um procedimento inadequado à frente do governo
e o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça não encontra outro caminho a não ser retirá-los da cadeira. E isso é muito triste para o nosso Estado, porque a consequência disso é desastrosa. Se nós, Graziela, se nós juntarmos a situação do Brasil como um todo, o Brasil está muito prejudicado por conta da Covid, por conta das guerras lá fora que estourou o preço do petróleo, e isso traz consequências de custo no alimento, principalmente, a carestia dos alimentos, do gás de cozinha. O que acontece? O Tocantins ainda tem um componente a mais que os outros estados do Brasil não têm, que é justamente o troca-troca de governadores a cada 2 anos. Então, juntando tudo isso, é uma salada do mal, é uma salada negativa, que não tem vitamina nenhuma, ao contrário, tem apenas veneno, porque isso impede com que as políticas públicas tenham prosseguimento e sustentabilidade. Então, se um governador é trocado a cada 2 anos, que tempo ele tem para fazer uma política pública, por exemplo, de construção de casas populares, tomar financiamento para fazer novas estradas asfaltadas, que nós nunca mais tivemos novas estradas asfaltadas? Que tempo tem e cabeça e juízo um governador que está olhando para trás, a Polícia Federal em cima, o Ministério Público, a Justiça? Você acha que essa pessoa vai ter capacidade de administrar, de lembrar das pessoas mais pobres, dos mais jovens que estão desempregados, das nossas estradas esburacadas? Então, nós tivemos um prejuízo a mais. E eu digo isso não é para chorar o leite derramado. Sobre hipótese alguma, eu sou muito otimista. Eu só quero que as pessoas, que nós todos, nunca esqueçamos do quanto isso foi nocivo para o Estado. E nós precisamos ter a convicção de que, nesses próximos 4 anos, nós possamos ter um governador que possa agir corretamente, com espírito público, com honestidade, com princípios, e que termine o seu mandato. Será que nós estamos pedindo muito? Eu acho que não. Nós queremos um governador de 4 anos de mandato. Bom, voltando agora para eleições, para o cenário nacional, Lula, Bolsonaro ou outro candidato, quem que a senhora vai apoiar? Eu tenho uma tendência que eu gostaria de esperar um pouco mais para ser anunciada, mais uma tendência bastante forte de decisão, mas eu prefiro que o eleitor ele possa majoritariamente estar definido para que eu possa também me manifestar. A eleição presidencial ela é uma eleição muito pessoal. A pessoa vai, o cidadão eleitor, olha para a televisão, vai assistir os debates, vai assistir todos os discursos, o programa eleitoral, e ele vai dizer assim, qual desses candidatos pode resolver o meu problema? Isso ele vai sentir no coração, na sua mente, na sua alma. Quem pode cuidar melhor das pessoas mais humildes, das pessoas pobres, combater a desigualdade, combater as injustiças, combater a pobreza e a fome que assola o país, né? Assola o nosso Tocantins. Então, eu acho que é um voto de muita responsabilidade e de muita presença de espírito. Eu tenho uma forte tendência, mas eu prefiro manifestá-la na hora devida. Bom, nesse caso, já que a senhora não quer adiantar em primeira mão para a gente, né? Eu vou para uma outra pergunta, então. Como que a senhora avalia o governo Bolsonaro? Ele enfrentou uma situação de Covid que trouxe uma crise econômica muito forte para todos os países. Depois enfrenta uma guerra onde afeta o preço do petróleo e dá um desequilíbrio também na economia. Mas, por outro lado, ele também cometeu equívocos graves ao julgar mal e se manifestar sem a participação da ciência no que diz respeito à vacina e o combate à Covid. Ele minimizou o sofrimento das pessoas, ele minimizou a morte das pessoas, achando inicialmente que ia ser uma gripe fraca, e depois a coisa foi se agravando, o país foi se distanciando das mortes de outros países e ele continuando a receitar um medicamento que não era recomendado pela ciência mundial. Não era uma coisa localizada, brasileira, contra o Bolsonaro. Eram medicamentos que, e no início, todo mundo acreditou. Quem é que não queria tomar um remédio que pudesse fazer bem, né? Então, nesse caso, mas logo em seguida, a ciência comprovou de que esse remédio não fazia efeito e que o isolamento era a forma mais fácil de evitar sofrimento do ponto de vista de saúde e de mortes e de óbitos. E ele, então, insistiu num comportamento totalmente insano, inadequado,
e fez com que o Brasil aumentasse enormemente os óbitos do país e o sofrimento. Por outro lado, nós no Congresso Nacional, com o apoio do próprio governo, nós conseguimos minimizar em muitas coisas o sofrimento das pessoas. Por exemplo, o auxílio emergencial, que inicialmente o governo Bolsonaro propôs 400 e nós no Congresso Nacional passamos para 600. Pouca gente sabe disso, mas o governo enviou de 400 e nós aumentamos um pouco mais devido ao sofrimento que as pessoas estavam e com a falta de trabalho, porque não podia sair de casa. Depois nós votamos, e eu tive o prazer de ser relatora. Hoje os meus colegas me dizem que eu sou a mãe do Pronamp, mas de fato eu me empenhei bastante numa negociação intensa com o Banco Central, com o Paulo Guedes, ministro da Economia, e nós conseguimos aprovar mais de 60 bilhões de reais para as micro e pequenas empresas do país. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo, você não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Eu queria fazer só mais uma perguntinha sobre eleições. A senhora considera que pode haver segundo turno aqui no Tocantins? Considero porque nós temos 4 candidatos, aliás, 4 bons candidatos. Candidatos que já foram prefeitos, candidato experiente na área empresarial, candidato com várias eleições. Todos, numa média, os 4 candidatos merecem o meu respeito. Não é porque eu estou aqui como senadora, querendo bajular um e outro, não. Todos eles sabem da minha amizade, do meu apreço, da minha consideração e da minha tranquilidade hoje de nós não termos nenhum candidato abominável, vamos assim dizer. Nós não temos um candidato assim. Às vezes acontece de ter um candidato abominável aos olhos de um e de outro. Ao meu ver, nós não temos nenhum candidato que traz temor ao povo do Tocantins. Então, eu acho que pode ter, sim, por ser 4 candidaturas, eu tenho quase que convicção que poderá ou deverá ter um segundo turno. Nesse caso, então, os senadores pesam. Nós vamos depender das circunstâncias do primeiro turno, o que aconteceu no primeiro turno, para que a gente possa avaliar os apoios para o segundo turno, porque começa um novo jogo. O que a população quer? A população às vezes votou no terceiro, votou no 4º candidato e ficaram 2. Aí a população tem que virar a ficha de novo e começar a pensar, e agora? Os meus perderam, mas agora tem 2 e eu preciso tomar uma decisão. Então, nessa hora que eu já vou estar eleita, assim como vários os deputados federais, senadores e deputados federais, nós vamos para a luta junto com o eleitor. O que é o melhor para o Estado? Qual é a melhor proposta? Quem tem o melhor planejamento? A senhora considera que ainda tem o apoio do agro para esse mandato de Senado? Olha, as coisas clarearam bastante do início do impeachment da presidente para cá, que foi quando o agro compreendeu mal a minha posição. Por radicalismo, por princípio, por escolha, não há nenhuma condenação de minha parte. Então, o agro, principalmente o agro mais rico, o agro classe A e B, sempre foi um radical contra o PT e a esquerda. É uma opção, gente. Isso não quer dizer que é um mal, uma doença ou um erro. Paciência, cada um é de um jeito. E, na verdade, desconsideraram tudo que foi conquistado no próprio Ministério da Agricultura, quando eu estava à frente do governo do PT. Porque o meu partido, à época, que era o MDB, era o vice-presidente da República dela. Então, o meu partido fazia parte do governo. E o mais bonito nisso tudo, que ninguém considera, às vezes, os produtores, os mais radicais, é que naquele tempo, quando eu cheguei no Ministério, o Ministério da Agricultura tinha sido jogado na cesta da política da vala comum. Qualquer um servia para ser ministro, desde que fizesse parte da cúpula do partido. E o Ministério da Agricultura não pode ser assim. Ele precisa da indicação política, porque fortalece o ministro, mas tem que ser um ministro técnico. E eu era uma das maiores especialistas do país à época, porque presidia a Confederação Nacional da Agricultura. Então, na verdade, a presidente Dilma pegou uma técnica política, senadora, que entendia do assunto e devolveu o Ministério da Agricultura para o agro. Tanto que depois de mim, os outros presidentes não tiveram coragem de colocar o ministério na vala comum da política. O Michel Temer escolheu um ministro técnico, que foi o Blairo Maggi,
E depois o próprio Bolsonaro também fez uma escolha correta, que foi a Tereza Cristina. Então, o Ministério da Agricultura retomou as mãos de quem era de direito, que é o setor agropecuário que mais cresce no país, responsável pelos grandes números da economia. Então, a presidente Dilma não escolheu a amiguinha Kátia, que nós não éramos amiguinhas. Ela escolheu uma pessoa que ela gostou, que ela confiou e que ela viu que entendia do assunto. E nós fizemos muitas trocas. Eu, modestamente, transmiti a ela muitas ideias sobre o agro que ela não tinha. Então, isso foi muito importante e esclarecedor, porque eu sempre procurei me comportar no agro com uma base muito técnica e não uma base filosófica ou uma base ideológica. Né? Eu queria até aproveitar essa parte técnica para pedir para a senhora falar um pouco a respeito desse projeto de lei batizado como fim do licenciamento ambiental, o pai de todas as boiadas, que deixa de exigir o licenciamento ambiental para obras de saneamento básico, de manutenção de estradas. Existem prejuízos reais ao meio ambiente? Eu queria até aproveitar, porque realmente uma das coisas... eu sou a relatora, né? A senhora é relatora desse projeto, e uma das coisas que a senhora faz é se aprofundar tecnicamente de tudo que a senhora pega. Não, as pessoas falam, Kátia, você está sempre na mão com alguma batata quente. Então, tudo que é de complicado... É a minha próxima pergunta. A senhora não faça spoiler. Explique o projeto, por gentileza. O projeto é o seguinte, veja bem, é o projeto mais complexo que tramita no Congresso Nacional hoje. E quando eu pego uma matéria muito complexa para relatar, é de uma responsabilidade enorme. Claro que eu tenho mandato para eu decidir sobre a votação, mas eu não posso ser cega ou egoísta e colocar uma venda nos olhos e de não procurar unanimidade da sociedade. Unanimidade não, desculpa. Um consenso da sociedade. E por que eu não entreguei esse relatório até hoje? Porque eu sou ágil, eu adoro entregar meus relatórios, devolver logo, mostrar eficiência. Mas nesse caso, eu guardei esse relatório, estou debatendo ele, porque eu não senti que ainda tem um consenso. A pior coisa do mundo é você colocar uma matéria em votação com metade da população revoltada, metade querendo. Então, isso não é o papel de um parlamentar. Eu vou dar um exemplo rápido. Quando nós votamos o Código Florestal Brasileiro lá atrás, em 2012, 13, foi um debate de 14 anos e não votava, porque não tinha o consenso da sociedade. Sabe como é que nós fizemos? Votamos na Câmara dos Deputados, eu me lembro bem, com 474 ou 6 votos de 523. Então, houve uma acomodação da sociedade em favor daquele projeto. Isso significa, sabe o quê? Que chegou a hora de votar. Então, enquanto está muito reliento, dividido, não é hora de abusar da sociedade. Então, eu sinto que esse projeto do licenciamento existe muitos exageros. Por outro lado, existe também por parte de alguns produtores um certo desejo, não é de destruir o meio ambiente, absolutamente, mas de facilitar, porque ficam cansados da burocracia, dos órgãos ambientais, que um dia não tem diária para fiscalizar, um dia não tem carro para andar, um dia não tem combustível, e os produtores vão criando aquela raiva, aquela ansiedade, que eu às vezes até compreendo, certo? E que fica parecendo a destruição do meio ambiente. E, por outro lado, os ambientalistas, que ajudam muito no debate, também preocupados, acham que isso vai abrir aí uma porteira para o fim do licenciamento. Não é nada disso. Eu só não terminei o meu relatório, eu tenho opinião formada a respeito, mas não entreguei o meu relatório porque eu tenho a esperança de haver uma compreensão maior por parte da sociedade. Quando eu senti isso, aí nós colocamos em votação. A que você considera, nesses 15 anos de Senado, a gente tem várias polêmicas aí, vinho, CPMF, enfim. A que você atribui tantas polêmicas ligadas a você? Olha, eu percebo no Congresso que quando tem uma coisa muito difícil, muito complexa, eu sempre sou escolhida. É porque eles dizem lá que eu estudo muito, que eu sou estudiosa, certo? Estudiosa não, eu sou uma estudante aplicada, né? Então eu sou famosa pelos meus caderninhos no Congresso. De vez em quando, às vezes, os colegas falam, me empresta seu caderno para tirar cópia daquela coisa que você estudou. Então eu estudo para valer e sou boa na retórica. Depois que eu estudei, acabou. Então eu crio a minha convicção e sou dura no debate, dura não sem educação, mas o meu debate tem muito argumento. Então as pessoas sempre, quando tem uma matéria polêmica,
quer alguém que estuda e alguém que se pronuncia bem na tribuna e nas comissões. Acaba chegando para você. Exatamente. A última polêmica foi o episódio das doações para as comunidades indígenas. Foi um erro, na sua opinião, o vídeo? Ou mal interpretado? Como é que você avalia isso? Olha, a gente comete erros na vida de expressão, não de intenção. A minha intenção foi a melhor possível. Inclusive, vim de uma cidade agora que eles puseram um programa, a primeira-dama fez um programa que guarda-roupa solidário. Guarda-roupa solidário, eu achei o máximo. Ela recolhe roupas da sociedade, coloca nos guarda-roupas, nos armários, e a população pode ir lá buscar o que precisar. São roupas velhas? Não, são roupas usadas, que por consequência do tempo, podem ser velhas sim. Eu tenho um sapato de 10 anos, é um sapato novo ou um sapato velho? É um sapato velho? Então, por que eu tenho que trocar o velho pelo usado? Então, eu posso ter me expressado mal e peço desculpas. Já pedi várias vezes quando eu disse, por favor, se vocês tiverem roupa usada, roupa velha, não significa roupa rasgada, não significa roupa poída, não significa roupa manchada, que eu jamais levaria esse tipo de coisa. Mas se eu me expressei mal e os adversários aproveitaram, porque depois a gente viu bem aqueles dois indígenas do lado de quem que eles estão, e aí eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu vi que tinha uma questão política por trás. E os indígenas, que eu tenho uma relação muito boa hoje, forneço tratores para todas as tribos indígenas do Tocantins, elas evoluíram muito. A maioria delas tem associações organizadas, tem recurso próprio para consertar os seus tratores. Então, não são aqueles indígenas lá do passado. Ainda continuam empobrecidos? Sim. Precisando de muita ajuda? Sim. Principalmente na saúde, na alimentação, mas eles também estão evoluindo. Então, a minha intenção foi a melhor possível. Eu estava na cidade de Itacajá, onde mora os Craôs, ali na divisa, a terra Craô é entre Itacajá e Goiatins, e uma indígena que eu estava comprando um colarzinho dela, ela falou assim, eu vou te vender por esse preço, mas você vai levar roupa para mim, leva roupa usada para mim. Aí aquilo me deu uma vontade de fato fazer. Falei, olha que boa ideia, nunca tinha pensado nisso. Voltei e mandei um vídeo para minhas amigas e para o meu grupo de mulheres amigas, e ali eu pedi espontaneamente e foi mal interpretada. Mas um político que é mal interpretado deve sempre se desculpar. Desculpa se eu agi mal ou se eu usei uma expressão errada. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. E a você Passou muito rápido. Muito. E a você, muito obrigada pela audiência. Até semana que vem.